Amados, vamos dar continuidade então à nossa videoaula e eu tenho certeza que está bem eletrizante essa, digamos, dinâmica de participação desse momento. Eu sei que é um tanto quanto frio e informal, você aqui em sala de aula, ou quer seja em qualquer lugar que você se encontre, tendo, digamos, essas interações bíblicas teológicas dessa maneira. Então, nós estamos aqui no capítulo de número 4, o livro do IBAD que nós estamos abordando, a matéria de Geografia Bíblica do curso médio, faz parte das cadeiras do curso médio, e no capítulo de número 4, página 89, para quem tem o exemplar, vamos falar rapidamente, claro, lembrando que eu nunca estou esgotando o assunto. Na realidade, a teologia serve para te provocar, para que você seja um pesquisador, para que seja aquele curioso, para querer sempre saber mais. Não beba só em uma única fonte. Você pode beber em várias fontes e eu tenho certeza que quanto mais fontes você ter, o seu senso crítico aumenta, evidentemente que é intelectualidade, conhecimento, e a gente não se estagna nesse grande processo que é o aprendizado da palavra de Deus. Conforme disse o profeta, não é verdade? Cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o crescimento bíblico teológico, ele tem que ter um início e nunca uma estagnação. Você começa e você prossegue. E o que é interessante, nunca termina. Isso que é a coisa boa da teologia. Pois bem, no capítulo 4, página 89, o Império Grego Macedônico, diz assim: a história da Grécia tem início em um período anterior ao da época em que Israel esteve sob o domínio da Grécia no século 4 a.C. Estou falando de 400 anos antes de Cristo, em que os judeus foram tratados com benignidade por Alexandre o Grande. No caso, Alexandre Magno ou Alexandre Grande, ele nunca tratou mal os judeus, na realidade sempre tratou bem os judeus, na realidade. E diante da importância desse período para o entendimento do contexto bíblico, a gente vai descrever aqui localização, aspecto histórico e as principais características dessa fase, abordando o Império Grego Macedônico. Localização da Grécia Antiga. O território dos gregos antigos abrangia o sul dos Balcãs. O que é Balcãs? É a Grécia continental. A península do Peloponeso, que é a Grécia peninsular, e as ilhas do mar Egeu, que é a Grécia insular. Então guarde bem essas três expressões: Grécia continental, Grécia peninsular e Grécia insular. É importante você guardar para nível de conhecimento. Além de colônias na costa da Ásia Menor e na região conhecida como Magna Grécia, a Sicília e ao sul da Península Itálica. Observe então que a Grécia Antiga, ela abordava pedaços da Itália. É bom você frisar bem isso, é informação importante. E quem traz essas informações importantes para nós, pegando o mundo antigo, falando desse Império Grego, evidentemente que essa matéria é fascinante, que é a geografia bíblica. História do Império Romano. O Império Romano teve início entre 2000 e 1400 a.C., com uma civilização que habitava a ilha de Creta, a maior do mar Egeu. Esse povo, denominado cretense, por causa da ilha de Creta, os cretenses, que de acordo com estudiosos tinham uma organização social semelhante ao sistema matriarcal, visto que o seu objeto de culto era uma divindade feminina. Então o sistema não era patriarcal, era matriarcal devido aos gregos, pessoal, aos cretenses, ilha de Creta, que deu origem ao Império Grego, digamos. Eles tinham uma divindade feminina, denominada o quê? Grande Mãe, a deusa da fertilidade e a mãe de todos os seres vivos. Dominou bastante o comércio no mar Mediterrâneo, mas no século 13 a.C., tribos de origem indo-europeias, denominadas aqueus,
estabeleceram-se na cidade de Mecenas e em outras cidades da Grécia continental, subjugaram e conquistaram os cretenses por meio de uma guerra que se estendeu por 10 anos na cidade de Troia. Você já ouviu essa palavra Troia, uma personagem mítica chamada Helena de Troia também. E a cidade de Troia, evidentemente que ela existiu, ela se localizava na Ásia Menor. A Ásia Menor, a gente está pensando aqui na região da Turquia, até inclusive. A partir do século XII antes de Cristo, desculpe, a partir do século XII antes de Cristo, as tribos dos eólios, jônios e dórios invadiram e dominaram os povos da Hélade, termo usado para designar a Grécia Antiga. Então, se alguém perguntar para você como que se designava a Grécia Antiga, você vai dizer, se designava como Hélade. Hélade era um termo que era designado essa Grécia Antiga desta época, a região de Hélade, e o nome Hélade. É bem importante essa informação. E com isso provocou um colapso na cultura daqueles povos. Nesse período, denominado Idade das Trevas, a arte e a escrita desapareceram, por isso denominado a época ou Idade das Trevas. O artesanato decaiu, as armas de bronze foram substituídas por artefatos feitos de barro, o sepultamento em grandes túmulos foi substituído pela cremação e a produção passou a ser realizada apenas para subsistência e não para comércio. Por isso, Idade das Trevas, onde se mudou tudo, desde artefato, desde sepultamento, armas bélicas, tudo se transformou, até a comida dos caras que antes era para comércio, para, digamos assim, o crescimento do império, agora é só para sobreviver. Os caras ganhavam só para comer, só para vocês terem uma ideia. Por isso, esse período denominado Idade das Trevas. Eu vou dar sequência à questão de incentivá-los a que eu não só fique lendo, mas passando as informações para vocês, que vocês leiam em detalhes, de maneira minuciosa. Tem bastante termo técnico aqui, bastante informação histórica, geográfica e assim por diante desse império, e principalmente página 90, página 91, e onde a gente chega aqui, localização da Macedônia, já que estamos falando de império grego-macedônico, eu quero passar para vocês essa localização, que está na página de número 92. A Macedônia fazia fronteira ao norte com os montes balcânicos, ao sul com a Grécia, ao oeste com a Trácia e Ilíaco, e a leste com o mar Egeu e com a Trácia. Lembrando que esse mar Egeu ele é famosíssimo, principalmente no livro do Apocalipse. Claro que você já escutou falar da ilha de Patmos. Pois bem, a ilha de Patmos ela fica no mar Egeu. Está a 80 quilômetros da costa de Éfeso. Mar Egeu, claro, existe até hoje. Ilha de Patmos também existe até hoje. E quando a gente fala de Éfeso, por exemplo, tem as ruínas apenas da cidade de Éfeso, bem como as ruínas de todas as cidades do Apocalipse também. Lembrando, aproveitando o ensejo, que a única cidade onde recebeu o livro do Apocalipse em forma de carta, em forma de exortação, única cidade que existe até hoje é a cidade de Esmirna. E você lembra-se muito bem que nas exortações que é recebido por todas as igrejas do Apocalipse, você percebeu que a única cidade, ou a única igreja que seja, não teve exortação? Justamente a cidade de Esmirna. E hoje, a cidade, eu não sei se é coincidência ou se Deus quis preservar, vamos saber, quem sabe um dia. Mas a única cidade existente é Esmirna, que hoje é a atual Esmirte. Lembrando que a capital da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, a antiga Bizâncio, até inclusive, a capital é Istambul. E a segunda maior cidade, depois de Istambul, é justamente a cidade de Esmirna, que é a moderna Esmirte, existe até hoje. Macedônia. O povo da Macedônia, embora fosse considerado bárbaro,
reivindicava ser reconhecido como grego, uma vez que falava grego, o povo macedônico falava grego, frequentava os festivais gregos e descendia de famílias gregas. O rei Filipe II, por exemplo, da Macedônia, que viveu do ano 359 até 336, conquistou em 338 as cidades de Atenas, Tebas e seus aliados, o que garantiu a Filipe o domínio sobre a Grécia. Porém, 2 anos depois, esse rei, o Filipe II da Macedônia, ele foi assassinado. Após a morte de Filipe II, seu filho, justamente Alexandre o Grande, assumiu o império e deu prosseguimento à política expansionista de seu pai e à conquista da Pérsia. Observe, Alexandre o Grande conquistou, se fosse hoje, ele conquistou o Irã, ele conquistou a Pérsia. E geograficamente falando, a Pérsia, no caso, antiga, e o Irã de hoje, ele é cercado por montes, é cercado por montanhas. Ou seja, a conquista do Irã, ela seria muito difícil naquela época, e nessa época também é muito difícil. Tanto é que você sabe que a ONU, ela está de olho nisso, os Estados Unidos, hoje, atualmente, na questão do programa atômico do Irã. Aí existe uma questão, se o Irã estiver desenvolvendo e enriquecendo urânio para fazer bomba atômica, aonde que esses laboratórios estão? Ou seja, você sabia que tem laboratórios do Irã até dentro de montanhas? E é impossível detectar aonde esses laboratórios de enriquecimento de urânio para fazer uma bomba atômica estão. Por isso a dificuldade. Hoje até inclusive, agora imagine naquela época, como não foi dificultoso a forma e a estratégia militar adotada por Alexandre para conquistar a Pérsia, que no caso é o Irã. Esse novo rei, conquistador, inato e guerreiro audacioso, falando aqui de Alexandre, no auge de seus 20 anos, não só obrigou os gregos a acatarem sua autoridade, como também marchou ostentando o ímpeto próprio dos grandes capitães. Com seu exército de 40 mil homens, ele foi em direção à Pérsia para enfrentar Dário Codâmano, que apesar de sua descomunal guarnição de 800 mil soldados, observe, o Dário Codâmano, o imperador, digamos, da Pérsia, ele tinha um exército de 800 mil soldados, e Alexandre o Magno, ou seja, Alexandre o Grande, filho de Filipe II, só tinha um exército de 40 mil. E o que aconteceu? O exército de Dário ele foi obrigado a reconhecer a supremacia do exército de Alexandre. Observe como era famoso o belicismo, a estratégia de guerra, o ímpeto capitanesco que o tal do Alexandre o Grande tinha. Então a conquista da Pérsia foi apenas a primeira das muitas conquistas de Alexandre o Grande. Depois dessa, esse sedento conquistador seguiu para o Irã, e em seguida para o Afeganistão, para o rio Oxus e para Samancarda, e fundou uma cidade junto ao rio Jachartes. É importante observar que esse habilidoso governante, para evitar rebeliões que pudessem desagradar o seu processo de expansão territorial, respeitou, olha que interessante, as instituições políticas e religiosas dos povos vencidos e promoveu casamentos entre os seus oficiais e as jovens da população local, ou seja, tudo estratégia usada por Alexandre. Ou seja, Alexandre, quando chegava, ele não colocava a cultura dele, não colocava a religião dele, a política dele, não. Ele conquistava o povo e dizia, olha, vocês continuem com a cultura de vocês, com a religião de vocês, com o sistema de governo de vocês, só que debaixo da nossa aqui vassalagem. Vocês são os nossos vassalos, porque vocês são um povo vencido. Tudo estratégia de Alexandre o Magno, não à toa, reconhecido, muito jovem até inclusive, como um dos maiores conquistadores que o planeta já conheceu. Alexandre o Grande, muito jovem, ele já tinha dominado
parte significativa do mundo conhecido da época, que também podemos chamar de Mesopotâmia, aquela região que a gente já explicou exaustivamente o que ela significa e para que ela serviu como berço da humanidade, sendo reconhecida até hoje por todos os eruditos que tratam desta área. Eu desejo que você fique conosco e tá vindo mais coisa boa por aí nas nossas videoaulas.